Com a vasta quantidade de aliens no universo de Ben 10 e principalmente disponíveis no Omnitrix, a gente já viu vários deles em suas versões machos e fêmeas. Eu sou o Universo e hoje a gente vai ver as diferenças entre esses aliens, pelo menos aqueles que estão no Omnitrix e que de fato apareceram no desenho, ambos os machos e as fêmeas. A começar pelo Chama, já que graças ao episódio Gwen 10 a gente tem acesso à versão fêmea dos Pironitas, que sinceramente não mudam muita coisa. A Pironita fêmea é basicamente a mesma coisa do macho, só que com traços mais femininos, ou seja, ela tem braços mais finos, a área do peito é maior e possui algumas curvas, mas nada muito exagerado. E embora os Pironitas não mudem muito, quando falamos do Diamante a história já muda um pouquinho. Os Petrosapiens machos e fêmeas possuem algumas diferenças mais notáveis, como os machos possuindo espinho na cabeça, além de 2 a 6 espinhos nas costas, enquanto nas fêmeas vemos que elas não têm um espinho na cabeça, inclusive a cabeça delas é um pouco mais arredondada, e nas costas um pop-up afirma que elas não possuem espinhos. Porém no filme Segredo Omnitrix, no flashback do Tetrax, a gente vê uma fêmea que possui 2 espinhos, só que eles são menores do que os machos, então o que acaba acreditando-se aqui é que os Petrosapiens fêmeas jovens não têm espinhos, e quando elas se tornam adultas, elas crescem espinhos menores. Além de que os braços dos machos aparentam serem mais grossos do que os das fêmeas. Partindo para o próximo alien, temos o XLR8 e os Kinesileranos. E aqui temos algumas opções de comparação, já que temos a Ellen, que é híbrida de humano com Kinesilerano, mas no geral ela é bem parecida com o XLR8, porém com traços femininos, e isso acaba sendo verdade para as outras Kinesileranas que vemos na série. Em Omniverse temos vários Kinesileranos que moram na cidade de baixo e a gente acaba vendo eles em alguns episódios, então tem a K8E, a MLE e a T8M que são fêmeas. E assim, a K8E e a MLE, elas são mais novas que o Ben, então é difícil comparar exatamente por causa da diferença de idade, mas a gente tem até, por exemplo, a transformação da Gwen 10 de Omniverse em XLR8, e ela acaba sendo basicamente um XLR8 com um corpo mais feminino, mas na base é basicamente a mesma coisa, sem muitas diferenças. A única coisa a apontar para não deixar nenhuma dúvida é que as garras da XLR8 da Gwen fica numa posição um pouco diferente do XLR8 do Ben, mas isso não é uma diferença de ser macho e fêmea, já que a gente vê outros Kinesileranos machos tendo as garras em outras posições, até parecendo mais mãos do que garras mesmo. O próximo é uma cinzenta com os Galvanianos, e aqui é um caso curioso, já que a diferença entre os machos e as fêmeas acabou sofrendo um retcon ao longo do tempo, já que inicialmente no clássico um pop-up afirmava que as fêmeas dos Galvanianos tinham cabelo e os machos não, até por isso o cinzenta da Gwen tinha cabelo e o do Ben não. Mas com a chegada de supremacia alienígena a gente vê a Zenith, ela não tem cabelo, que acaba tirando isso da jogada. E a partir daí, de fato, as Galvanianas fêmeas não tem mais cabelo na série até em Omniverse. E nessa série a gente acaba indo pra Galvan Prime algumas vezes, o que deixa a gente ver diversos cidadãos de lá. E uma característica específica que as fêmeas têm e os machos não, é que, por exemplo, sabe aquelas pontas compridas que crescem na cara do Azimuth que parecem uma barba e um bigode dele? Então, as fêmeas também crescem isso, só que não no rosto, elas crescem na cabeça para simular um cabelo. Então, por mais que elas não tenham de fato cabelo mais, elas ainda simulam de alguma forma, por mais que a Zenith em supremacia ainda não tivesse isso é algo que o Omniverse acabou incluindo. Seguimos então para o 4 braços e os Tetramendes. E aqui temos bons exemplos, já que temos o 4 braços da Gwen, a Tini e também a Princesa Luma. E bem de acordo com o pop-up, é dito que as fêmeas possuem cabelo, coisa que a gente vê no 4 braços da Gwen e também na Tini, que são os principais exemplos. Na Luma a gente não vê cabelo porque ela tá sempre de capacete, mas é provável que ela tenha sim. Embora a informação que a gente tem é que os machos podem ter cabelo, embora seja raro, e eles também se tornam grisalhos quando eles envelhecem. E eu acho que um ponto muito importante é que eles possuem uma diferença de força, como explicado pelo Hulk no episódio Muitas Felicidades. As Tetramendes fêmeas são naturalmente mais fortes do que os machos, mesmo que o físico deles não seja muito diferente. Seguimos então para o Ultra T com os Mecamorfos Galvânicos. A gente vê a criação deles no episódio Problema Heliocoidal, e no meio de vários deles que nós vemos, um claramente é uma fêmea,
e ela apresenta um corpo com características femininas, só que um caso interessante aqui é que os mecamorfos galvânicos podem assumir várias formas, inclusive temos artes conceituais de mecamorfos esquilos, então não necessariamente todas as fêmeas vão ter aquela aparência, então poderiam ter fêmeas que parecem com o Ultra T do Ben, com aquele formato, e até fêmeas que parecem esquilos e até outros animais, então não tem muito uma regra para os mecamorfos. Algo semelhante acontece com o Fantasmático e o Zecto-Norita, já que vemos vários deles em Omniverse, e cada um deles acaba sendo bem diferente um do outro, não tendo muito um padrão entre os machos e as fêmeas. O único detalhe que eu consigo perceber é que as fêmeas que a gente tem as imagens possuem cabelo entre aspas, elas não têm de fato cabelo, mas alguma parte do corpo delas simula um cabelo, seja o tentáculo ou alguma coisa ali. Vamos em frente e saindo dos desenhos originais, temos o Bala de Canhão e os Pelarotas Arborianos. E aqui a comparação é do Bala de Canhão do Ben com o da Gwen. O da Gwen a gente pode ver que ele possui um corpo bem mais magro e comparativamente as suas placas defensoras parecem ser menores que as do Ben. E um detalhe importante é o que o Bala de Canhão da Gwen aparenta vestir uma roupa, coisa que até onde a gente sabe o Bala de Canhão do Ben não veste. Então fica essa questão se isso é coisa dela ser fêmea e usar roupa por causa disso, ou se isso é algo do universo da Gwen Dead, que pode ser uma diferença por causa de ser uma realidade diferente. Eu elaboro mais sobre isso no vídeo sobre a Gwen 10, então se quiser conferir mais sobre isso, vai estar aí no card. E falando na Gwen, ela também tem a transformação em cipó selvagem, e as diferenças que a gente pode notar comparando o cipó selvagem dela com o do Ben, é que o corpo dela tem um formato semelhante a um vestido, além de que suas vinhas parecem formar um cabelo em sua cabeça, e sua planta carnívora parece maior do que a do macho. E se formos olhar alguns detalhes mais a fundo, ela também não tem espinhos que o cipó selvagem macho tem nas pernas e também no peitoral. Outro que eu vou citar aqui é o glutão e os gurmandos, só que a gente não tem nenhum exemplo de glutão puro nem turvo fêmea, e o único exemplo de gurmando fêmea que a gente tem é a rainha, e a rainha ela é provavelmente de uma outra subespécie, e eu tenho um vídeo inteiro elaborando essa questão que também vai estar aí no card para você assistir para entender melhor. Na sequência chegamos aos aliens monstros, Blitzwolfer, Snarrow e Frankenstrike. Em Omniverse temos o arco dos monstros galácticos que vamos até a Nurtrancil, e lá conseguimos ver vários Loboans, Tepkufans e Transilianos, e é claro, dentre eles há várias mulheres também. E sinceramente, como vocês podem ver, nenhuma delas de nenhuma das espécies possui algum detalhe ou característica específica que as difere dos machos, além de, é claro, as características femininas que o Omniverse costuma dar para os aliens fêmeas. E agora falando do Iden e os Splixons, no episódio Clyde 5 vemos rapidamente uma Splixon fêmea, e no geral ela não é muito diferente do Iden, exceto pelos seus detalhes na cabeça. O Iden tem 3 pontas que saem de sua cabeça, enquanto nela essas 3 pontas parecem mais como cabelos presos. Mas de resto, as outras características se mantêm bem parecidas, com, é claro, as características femininas como de costume. E passando para o Mega Olhos, temos os Opticoids, e no episódio Fim de uma Era de Omniverse, ao fundo conseguimos ter breves relances de uma Opticoid fêmea. Sinceramente não conseguimos ver muito dela, mas ela não parece ter nenhum detalhe muito diferente do Mega Olhos, apenas possuindo as características femininas padrão. E eu também separei o gigante aqui pra gente falar, embora não tenha como a gente falar dele de maneira muito concreta, já que as únicas Tokusatras fêmeas que a gente viu foram as gigantes mutantes do mal, e como eu disse, elas são mutantes, então elas não representam um Tokusa normal. A única coisa que a gente pode garantir é que as características femininas com certeza vão estar lá, e as principais fêmeas que a gente vê apresentam ter 2 cristas, então talvez isso seja um padrão, mas a gente não tem como confirmar. Mas ainda assim, eu achei que ia ser bom explicar isso aqui para não deixar nenhuma dúvida. E assim a gente termina os aliens do clássico e vamos para os aliens de força alienígena, que a gente pode começar com o Enormossauro, já que em Omniverse a gente tem a Sul-Normossaura, e ela é basicamente o Enormossauro com peitos. Ela também possui uma roupa inspirada em Homem da Caverna, com alguns detalhes de osso também, mas não dá pra afirmar que isso é algo das fêmeas exclusivamente, por mais que o Enormossauro use só uma sunguinha, porque o único outro Vaxauriano que a gente conheceu foi o Ryu, e lá em Sumacia ele tava pelado, mas se a gente ignorar esse fato, as diferenças são essas que eu falei. Eu também separei aqui o Arraia-Jato e os Aerofibianos só pra explicar uma coisa, porque no Omniverse a gente tem a Swift, que faz parte dos Desentupidores, e ela é meio aerofibiano, então ela não é de fato
fato um aerofibiano fêmea, ela é metade humano, por isso que ela tem um formato mais humanoide, então ela não serve de comparação com um arraia-jato de fato. Então eu achei que seria interessante explicar isso aqui para não acabar ficando uma dúvida sobre isso. Continuamos então para o macaco-aranha e os aracnachimps, e a gente vê uma aracnachimp fêmea no episódio Simian mandou que eles vão lá pro planeta deles, e basicamente a fêmea que a gente vê é idêntica aos machos, exatamente igual ao macaco-aranha, sem nenhuma diferença, porém ela tem uma florzinha na cabeça pra gente conseguir diferenciar ela, mas fisicamente eles são completamente idênticos. E chegamos no Alien X, que é bem simples, né? Temos a mãe Sapiens Celestial lá no episódio do Centro da Criação, e ela é basicamente o Alien X com um corpo de mulher, nada muito diferente. Também temos uma Sapiens Celestial fêmea em Omniverse, que ela possui um cabelo também, mas é como se os machos não pudessem ter também, sabe? Eles podem fazer o que eles quiserem, mas eu achei legal destacar. Partindo para a supremacia, a gente tem o Shyamalan e os Merlin Sapiens. E de fêmea, a gente tem a Subdora de Omniverse. E sinceramente aqui é um caso um pouco mais diferente, porque a Subdora ela tem o tratamento Omniverse, que ela é bem mais humanoide e tem um corpo bem feminino, mas se a gente compara com o Shyamalan desenhado pelo Derek, que poderia ser um visual dele para Omniverse, ele também se torna bem mais humanoide do que ele era em Supremacia. Então na prática mesmo, sem ser esse detalhe do traço do desenho, a espécie em si não aparenta muitas diferenças sem ser a parte mesmo do corpo feminino e o corpo masculino. E no caso deles, que a gente não consegue afirmar se isso seria algo realmente de ser macho ou fêmea, é em relação às cores dos visores deles, já que o Shyamalan tem a cor vermelha, verde e azul, e a Subdora tem magenta, amarelo e ciano. Outro alien de supremacia alienígena que na verdade apareceu primeiro num especial é o Shock Squatch, mas vamos comparar a versão de Omniverse dos Gimlinopithecus, já que é ali onde temos uma fêmea, a Ieta, para comparar com o Shock Squatch. E além das esperadas características femininas que ela tem, além disso, ela tem pelos brancos, enquanto o Shock Squatch tem alguns pelos pretos. E em relação aos pelos amarelos, os delas são mais claros. E já que estamos em Omniverse, vamos falar então do pior, que na verdade tem até que boas diferenças entre os atrocianos. Vimos alguns durante a série e podemos dizer que os machos têm garras pretas e as fêmeas têm garras roxas. Além disso, as fêmeas exclusivamente podem crescer cabelo, enquanto os machos têm manchas ou caroços em seus braços, enquanto as fêmeas não. E vale lembrar que existem atrocianos tanto amarelos, quanto azuis, quanto rosas, mas eles podem ser tanto macho quanto fêmea em qualquer cor. E o último alien que eu tenho separado aqui são os incursianos, que a gente tem o Bullfrog e a Ateia de fêmea. E na verdade, comparando com os incursianos padrões, eles basicamente parecem sapos humanoides, e a Ateia ela parece bem mais humanoide do que eles, sendo características femininas obviamente, mas ela realmente parece bem menos um sapo do que os outros. E esses foram todos os aliens que a gente tinha fêmeas para comparar. Se possível, deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal que ajuda bastante e também deixa um comentário aí falando o que você achou. E você também pode virar um membro para apoiar o canal.